Ok, super. Bon, je pense qu'on peut y aller. Bonjour a toutes e a tous, sejam bem-vindas e bem-vindos para mais um webinário do France Collab. Meu nome é Josephine, eu sou assessora de cooperação para o francês na Embaixada da França, em Brasília, e eu sou colega da Laura, que é a coordenadora do projeto France Collab. Faz uma semana que começaram as formações do France Collab. Eu espero que vocês assistiram às diferentes oficinas e webinário e que gostaram muito, que aprenderam coisas novas. Como vocês já sabem, o tema dessa terceira edição é as florestas do Brasil, preservar a biodiversidade. Assim, a Embaixada da França, em parceria com o CIRAD, que é um instituto de pesquisa francês, convidou hoje as duas pesquisadoras, a Émilie Coudel, que é pesquisadora do CIRAD na cidade de Montpellier, na França, e Joyce Ferreira, que é pesquisadora da Embrapa, a empresa brasileira de pesquisa agropecuária. A Emily e a Joyce vão hoje apresentar para vocês um webinário sobre o tema biodiversidade, desmatamento e restauração florestal, com um foco na Amazônia. Mais uma vez, muito obrigada, Emily, muito obrigada, Joyce, por aceitar o nosso convite. Também eu quero agradecer muito a presença da Enora Lecalvé do CIRAD, que irá mediar as trocas e as perguntas no final da apresentação. Muito obrigada a vocês, alunos e professores, por participar desse webinário hoje. Vocês são vários, né? São muitos, né? Estamos com uma presença bem legal e pessoas entrando ainda. Então, vou pedir que desliguem os microfones e câmeras durante a apresentação. Vocês podem usar a discussão, né, para fazer suas perguntas. E, no final da apresentação, teremos um momento para responder as perguntas, para trocar ideias. Muito obrigada a todas e a todos. E agora eu passo a palavra para Emily e Joyce. Josefine, bom Obrigada. dia, Joyce. Pode começar, Tá. Joyce. Eu agradeço imensamente, né, o convite. A Emily e eu trabalhamos juntas há muito tempo aqui na Amazônia, né? Então é um prazer imenso a gente fazer essa conversa aqui com vocês e essa apresentação, né? Então nós colocamos aqui que a Amazônia, os encantos e as ameaças, né? Então nós trabalhamos aqui na região porque nós somos muito encantadas mesmo, né? Pela beleza, aí pela grandiosidade que é a Amazônia. Mas também tem ameaças, e aí a gente sempre procura ter aliados, né, para lutar contra essas ameaças. Então, eu acho que é uma oportunidade importante. Eu vou deixar a Emily se apresentar, depois eu me apresento e começo a apresentação. Obrigada, Joyce. Bom dia a todas e todos. Então, eu me chamo Émilie Coudel, eu sou francesa, pesquisadora do CIRAD, como a Josefine estava dizendo, o CIRAD é o Centro de Cooperação Internacional em Pesquisa Agronômica para o Desenvolvimento, é uma instituição que trabalha com agricultores no mundo todo. Ela é baseada na França, mas a gente trabalha em muitos países. E eu trabalho no Brasil há quase 20 anos, agora mais de 10 na Amazônia. Hoje estou em Belém, do Pará, então vai ser uma apresentação bem vindo da Amazônia mesmo. E eu sempre trabalho com as instituições aqui, então com a Joyce da Embrapa, ela vai apresentar melhor o que é a Embrapa. Eu trabalho muito também com a Universidade Federal do Pará, e com outras universidades aqui. Então, é sempre uma parceria muito importante para a gente trocar os olhares, por isso que é tão interessante ter essa parceria entre França e Brasil. E, além de ser pesquisadora, eu sou mãe, eu tenho 2 filhos, o Pedro, que tem 8 anos, que adora futebol, e a Luíse, que tem 6 anos, que adora pintar, brincar, dançar.
Então, é um grande prazer ter todos vocês para falar e, enfim, vamos ir dando início à conversa. Obrigada, Joyce, a palavra é tua. Obrigada. Bom, então eu sou pesquisadora aqui na Embrapa Amazônia Oriental, em Belém. Eu sou bióloga e tenho especialização em ecologia, né? Então, eu sempre trabalhei com plantas, já trabalhei com flores, frutos, água, e agora tenho trabalhado muito nessa interação também das florestas com as pessoas, né? Como elas usam a floresta, o que elas, quais os produtos que elas usam, e com as ameaças à floresta e à biodiversidade, né? Principalmente as ameaças à biodiversidade, mas tem algumas outras coisinhas mais. Assim como a Emily, eu também sou mãe de uma menina que se chama Liz, ela tem quase 1 ano, tem 11 meses, e a Liz adora gatinhos e adora dançar também. Mas ela ainda é muito pequenininha, com certeza ainda vai gostar de muita coisa. Eu espero que goste muito da Amazônia também, como a mãe. A Embrapa é uma instituição que faz pesquisas, faz estudos, e ela tem 50 anos hoje. E ela começou a muito pesquisa para desenvolver agropecuária, porque na época o Brasil não conseguia produzir os seus alimentos. Então, a Embrapa foi criada para ajudar o Brasil a produzir os seus alimentos. E hoje a gente tem uma responsabilidade não só de produzir alimento, mas de produzir os alimentos com pouco impacto no meio ambiente. Então, é por isso que eu estou aqui tentando contribuir com essa missão. E temos Embrapa em todos os estados brasileiros. Tá? Cada estado brasileiro tem pelo menos uma Embrapa. E eu fico aqui em Belém, na Amazônia Oriental, né? No leste da Amazônia. Então, vamos lá. Vamos começar. Bom, então essa é a vista que a gente tem do topo da floresta, né? Essa aqui foi tirada pela nossa equipe, bem no meio da Amazônia brasileira, na região de Santarém, onde tanto Emily quanto eu trabalhamos nessa região, né? Então, a gente tem assim, esse topo das árvores, e são árvores muito altas, né? Aqui na Amazônia parece que a floresta ela tomou fermento, assim, as árvores tomaram fermento do quanto elas crescem. Então, a gente tem árvores gigantes, né? Então, elas correspondem, em média, assim, a um prédio de 10 andares, são árvores realmente muito grandes. E, recentemente, eles descobriram a árvore mais alta da Amazônia. Ela tem quase 90 metros de altura, isso é muito gigante, assim, é como se fosse um prédio de 30 andares. É uma planta que se chama angelim, e aqui na divisa do Pará com o Amapá. Então, uma característica muito assim, marcante da Amazônia, né? A gente olhar e se sentir muito pequeno, se sentir minúsculo diante dessas árvores gigantes. Então, eu não sei se vocês sabem, o Dia da Amazônia, no dia 5 de setembro. Nesse dia, a gente fez alguns números, colocou alguns números aqui para comemorar essa data, né? Então, é a floresta mais biodiversa do mundo. Se estima que tem 16 mil espécies de árvores. Então, são tantas que a gente nem sabe quantas realmente tem. Isso aqui são estimativas. A gente conhece mais ou menos 6 mil, 5 mil, 6 mil árvores. Mas se estima que tenham até 16 mil e a gente vai descobrindo coisas a cada dia. Vou mostrar já para vocês. São 2.700 espécies de peixes, 1.400 espécies de aves, por aí, 85 bilhões de toneladas de carbono e vivem aqui na região cerca de 30 milhões de pessoas. Então, realmente é muita coisa. Se estima que na Amazônia tenha cerca de 10% da biodiversidade do mundo. Então, imagina, é muita, muita coisa. Como eu falei para vocês, a biodiversidade na Amazônia, ela nem é nem bem conhecida. Então, eu trouxe um exemplo para mostrar para vocês do quanto ela é gigante, né? Só em 2014 e 2015, esses pontinhos coloridos aqui, só nesses 2 anos, são os locais onde foram descobertas novas espécies, tá?
Então, só nesses 2 anos foram descobertas mais de 200 espécies de plantas, quase 100 espécies de peixes, que são esses verdinhos aqui, são todos os locais onde foram descobertos peixes. Só para vocês terem mais uma ideia do quanto tem biodiversidade na Amazônia em relação aos outros lugares, nosso grupo de pesquisa trabalha com biodiversidade dos peixes. Para fazer esse estudo, a gente faz Vocês estão vendo a minha tela, não? Estamos. Ai, que estranho, eu estou vendo outra coisa na minha tela. Ah, voltou. Só para vocês terem uma ideia, a nossa equipe de pesquisa, para fazer os estudos, elas vão nos riachos, que aqui a gente chama de igarapés, e faz uma linha de 100 metros para estudar todos os peixes que tem naqueles 100 metros. E olha só, a quantidade de peixes em 100 metros de um igarapé, de um riacho, é o mesmo número de um país inteiro, como é o caso da Noruega, na Europa. Então, vejam bem, olha só, em 100 metros de um rio pequeno, de um pequeno rio, tem mais espécies do que todo um país, né? Então, assim, mostra o quanto a gente tem de diversidade. E aqui nessas fotos eu mostro para vocês algumas espécies que foram descobertas. Vocês estão vendo, tem esse sapinho, essa planta, esse boto. E esse macaco, ele foi descoberto em 2019, nessa região que a Emily e eu trabalhamos. Lá tem tribos indígenas que se chamam mundurucus. Por isso que ele ficou conhecido como mico dos mundurucus. E ele só foi descoberto em 2019. Então, vejam bem, uma espécie de macaco numa região que é muito habitada, muito conhecida, e eles ainda descobrem espécies de macaco, que são animais móveis, né? Às vezes se pensava que eram uma espécie já conhecida, e, na verdade, descobriram que era uma nova espécie. Então, vocês, só para ter uma ideia, assim, também ilustrar um pouco, nesse período foi descoberta cerca de uma nova espécie a cada 2 dias. Então, assim, é mais para mostrar para vocês que esses números que a gente coloca aqui na verdade, muita coisa ainda deve acrescentar, porque ainda é muito pouco conhecida. Então, a gente tem aqui um lugar muito especial, né? Aqui, nós temos a comparação entre os biomas. Nós vimos que vocês vão ter aula, né, sobre os diversos biomas brasileiros, nas diferentes regiões. Então, olhem esse mapinha aqui, onde está o meu cursor. Vocês veem aqui toda a região da Amazônia, e no centro do Brasil é o Cerrado, temos a Caatinga, a Mata Atlântica e os Pampas lá no sul do Brasil, lá na ponta do Brasil. Então, eu vou comparar a biodiversidade da Amazônia com o restante. Então, dê uma olhada aqui, eu vou usar só as aves. Então, tem cerca de 1.385 a 1.400 espécies, como eu mostrei para vocês. Aí tem os outros biomas, né? Então, por exemplo, na Caatinga tem 600, na Mata Atlântica tem 1.000 e poucos, lá nos Pampas tem 590, e a gente vê que a biodiversidade de aves aqui na Amazônia, ela é maior, né? Ela é cerca de 1.385, porque também é o maior bioma que a gente tem, né? Uma maior região. Então, é uma combinação, porque você tem uma região que é muito rica e também é muito grande. Então, isso explica muito essa biodiversidade tão grande. Vou usar só um exemplo. Agora, nos anfíbios, que são os sapinhos, a gente vê aqui, ó, tem 315 na Amazônia, mas a gente vê que na Mata Atlântica tem uma diversidade de anfíbios ainda maior. Então, é quase uma exceção, porque, em geral, a gente vê uma biodiversidade bem maior na Amazônia. Quanto mais verde aqui nesse mapa, significa que maior é a biodiversidade, tá bom? Então, uma outra característica muito marcante na Amazônia, muito exuberante, é o carbono. Então, vocês veem aqui, a Amazônia é o maior reservatório de carbono que existe acima do solo. Então, essa que está aqui na árvore é a Amanda, que é uma estudante que trabalhou com o meu grupo de pesquisa, e ela está aqui, então vocês veem,
olha o tamanho da pessoa e o tamanho da árvore, né? Do tronco, da raiz da árvore. Então, é muito gigante. Todos os seres vivos, eles são compostos de carbono. Nós temos carbono. Agora, as plantas, quanto mais a madeira é dura, significa que mais carbono ela tem. Então, por que o carbono é tão importante? Porque se você corta uma árvore, quando a árvore começa a se decompor, ou seja, quando ela começa a apodrecer, o carbono ele é lançado para a atmosfera na forma de gases. E esses gases, quando aumentam na atmosfera, eles causam uma mudança do clima. Então, por isso que a gente fala tanto em carbono e outros gases de efeito estufa, porque, na verdade, como a Amazônia tem muito carbono, esse carbono ele fica aprisionado no corpo das plantas, no tronco principalmente. Então, se for queimado ou se for cortado, esse carbono que uma vez ficava nas plantas, ele vai ser lançado na atmosfera. E aí vai ser ruim não somente para a nossa região, mas para o mundo todo, porque os gases eles vão para a atmosfera, né? Então eles vão, vai ser prejudicial para o mundo todo. Por isso que o mundo todo tem um olhar tão especial sobre a Amazônia, porque como é o maior reservatório de carbono que tem nessa vegetação, uma vez que ela seja perdida, vai ter um problema aí para o mundo todo. Só para vocês terem uma noção, uma comparação desse carbono, aqui a gente tem um mapa de diversas regiões do mundo. Quanto mais vermelho, significa que tem mais carbono. Então, olha só, quais são as regiões? Vejam que, né, toda essa faixa do meio aqui, que são os trópicos, é a região onde tem mais carbono. E qual é a maior região? É aqui, justamente na Amazônia, né? Quanto mais azulzinho, significa que tem menos carbono acima do solo. Então, a gente tem muito carbono aqui na Amazônia, mas tem também aqui na África, né? Então, tem aqui no Pacífico também. Então, a gente, na região tropical, em geral, tem muita biodiversidade e tem muito carbono, mas a maior área desse carbono e da biodiversidade é justamente aqui na Amazônia. Então, só para vocês terem uma perspectiva da Amazônia em relação ao mundo, né? Só que a Amazônia não é importante apenas pela biodiversidade, pelo carbono, ela é importante por outras propriedades, outros benefícios que ela trazem para as comunidades humanas, para as sociedades humanas. E a gente tem um nome para isso. Esses benefícios que a natureza oferecem para as pessoas são chamados de serviços ecossistêmicos. E aí eu vou mostrar alguns exemplos aqui desses serviços. Um deles é o que são chamados de rios voadores. Então, o que acontece? Aqui está o oceano, né? O Oceano Atlântico. A água do Oceano Atlântico, ela vai evaporando e vai formando uma corrente de ar que vem aqui. O que acontece? Aqui na América do Sul tem os Andes, né? Que são essas montanhas bem altas. Quando esse ar do Oceano Atlântico vem cheio de umidade aqui para o interior, o que acontece? A Amazônia, as plantas, elas liberam muita água pelas folhas, né? Elas evaporam. Então, elas são as grandes árvores. Imagina essa árvore gigante de 90 metros de altura, as árvores de 30 metros de altura, que a gente chama de rainhas da floresta, né? Então, elas puxam essa água lá da profundeza do solo e passa por toda a planta, vai chegar até a copa das árvores e vão para o ar. E esse ar, essa umidade, ela forma nuvens. E as nuvens, elas se chocam aqui com essa corrente de umidade e faz chover, não só na região, mas ela vem também, toda essa corrente vem aqui, ó, para o sul e sudeste do Brasil, para o centro. Então, a agricultura recebe chuva, né? Toda a chuva para abastecer os reservatórios, eles vêm aqui, grande parte dessa água que vem da Amazônia. Então, inclusive, até fora do Brasil, nessa região aqui. Então, a umidade que tem na Amazônia ela é importante, não apenas para a região, mas também para outras regiões do Brasil e da América do Sul,
justamente por causa desses chamados rios voadores. Então, como traz benefício para as pessoas, para abastecer os reservatórios, para trazer chuva, para a agricultura, isso é chamado de serviço ecossistêmico. Aqui é um trabalho que a gente realiza nas florestas, fazendo estudo. Eu gostaria também de mostrar esse outro serviço da biodiversidade. Vocês provavelmente já viram esses besouros muito grandes. Eles têm uma característica, que é fazer o ninho deles para se alimentarem no cocô dos mamíferos. Por isso que eles são chamados de rola-bosta. Então, na floresta, a gente vê esses besourinhos rolando o cocô dos mamíferos, são os rola-bostas. Então, a gente faz experimentos na floresta, trazendo as sementinhas. A gente usa miçanga colorida, que usa para fazer colar, fazer pulseira, para imitar as sementes. Eles pensam que são sementes. E aí a gente conta quantas sementes eles estão enterrando no solo. Então, o que acontece? Eles são verdadeiros jardineiros da floresta, porque eles enterram as sementes. E aí a gente conta. E nós, na nossa pesquisa, nós vimos que quando as florestas são queimadas, o que acontece? Esses besouros, eles eles morrem, muitos deles morrem, e aí eles enterram muito menos sementes. Ou seja, a floresta ela tem menos capacidade de rebrotar, de crescer, porque faltam esses jardineiros da floresta. Então, isso é muito importante para mostrar para vocês o quanto as espécies elas têm uma interação entre elas. Se você perde a espécie do besouro, você acaba perdendo também as espécies de planta, porque ele deixa de enterrar muitas sementes. Tá? Então, é importante a gente pensar nessas interações. Um outro exemplo de interação é o próprio açaí, que o Brasil inteiro já conhece o açaí, né? Já toma o açaí. Então, é um produto, é uma planta, né? Encontrada nas florestas. E aí, tem estudos também dos meus colegas mostrando que as flores do açaí elas são visitadas por muitos insetos, mas principalmente abelhas que vêm da floresta. Cerca de metade dos insetos que chegam nas flores do açaí, que a gente chama de polinizadores, porque ele leva o pólen de uma flor para outra e acaba produzindo fruto, esses polinizadores são principalmente as abelhas. E aí o que acontece? A floresta que está ao redor, que é a casa para essas abelhas, vai perder essas abelhas, então vai perder a produção dos frutos. Então, mostrando mais uma vez o serviço ecossistêmico dessa biodiversidade da floresta. Então, se você tem menos floresta, tem menos polinização, significa que tem menos frutos de açaí. Então, e também é ruim para as pessoas, porque você tem muitas pessoas, muitos ribeirinhos que vivem da venda do açaí, que produzem o açaí, então que melhoram a vida deles também por causa dessa venda. Então, todo mundo sai perdendo quando você perde a biodiversidade e quando você perde a floresta. Então, assim, primeiro eu falei dos encantos, né? Da altura gigante, da biodiversidade gigante da floresta, mas, infelizmente, isso vem se perdendo, né? Porque a Amazônia vem sendo transformada. Ela é transformada principalmente depois da década de 50 pelas estradas. Então, aqui passa uma estrada, numa região que eu trabalho. Aqui tem a unidade de conservação, que é a Floresta Nacional do Tapajós. Tem uma estrada que é muito importante porque ela corta uma grande parte da Amazônia, chamada BR-163, né? A Cuiabá-Santarém. E aqui você tem plantios de soja, você tem áreas de agricultura familiar, tem comunidades que vivem aqui dentro, mas você vai vendo uma transformação que existe nessa região, né? E como é que se dá essa transformação? Ela se dá porque as pessoas extraem madeira. Ao extrair a madeira, eles querem só algumas espécies que são vendidas, né? Que tem comércio, mas a extração de madeira ela pode ser feita de uma forma muito ruim e pode acabar matando muitas árvores ali, né? Então, ela continua uma floresta, mas é uma floresta degradada. Olha a situação dessa floresta, porque passou muitos incêndios.
E aí a gente vê que os incêndios florestais, eles ocorrem no chão da floresta e matam muitas plantas. Então, você pode continuar existindo uma floresta, mas uma floresta empobrecida, uma floresta degradada. E você tem os desmatamentos mesmo, né? Então, o corte dessa floresta, seja para fazer agricultura, uma agricultura em grandes áreas, seja para fazer roça pequena, né? Para alimentar e vender produtos pelos agricultores mais familiares. A Emily vai falar mais detalhes sobre isso. Ou uma agricultura que a gente chama de mecanizada, que usa tratores, que vende esses produtos que vão para fora, né? Vão para a China, vão para a Europa, que acabam comprando e contribuindo também para esse desmatamento na Amazônia, né? Então, na verdade, não é só o que acontece no país que influencia na Amazônia, mas o que acontece em outras regiões, porque a gente está produzindo essa soja para mandar para esses outros países, né? Então, eles também contribuem para essa redução. Então, é importante a gente considerar as diferentes formas de transformação e depois o que é que vira. Você troca a floresta, essa floresta que vocês estão vendo aqui no fundo da minha imagem e também nas imagens que eu mostrei, ela é trocada ou por uma floresta degradada, ou por pastagens, ou por pequenas roças, ou agriculturas de larga escala, que a gente chama para plantar soja, plantar milho, né? Ou para ter também o boi, né? E aí, a gente chama muita atenção para essa produção que é para alimentar o boi, que a gente chama de pastagens, né? Então, são as pastagens que ocupam 90% das áreas agrícolas, elas são abertas justamente para colocar os animais, né? Os pastos para ter a vaca, o boi. Então, é a principal forma de desmatamento da Amazônia para implantar as pastagens. E aí a gente tem duas formas principais aí de usar essa terra, né? A gente tem uma agricultura de pequenas áreas, que é principalmente a agricultura familiar, então geralmente faz o corte e queima, né? Então, acaba fazendo um corte, queimando essa área para fazer roça, plantar arroz, plantar feijão, abóbora, melancia, coisas que são usadas para alimentação e também para vender na feira, né? Então, geralmente é feito pela agricultura familiar. E você tem a agricultura industrial, com grandes tratores, às vezes tem a agricultura de precisão, usando trator com computador. Então, você vê que tem muitas formas de uso da terra na Amazônia, e com pessoas diferentes fazendo isso. Então, você tem os ribeirinhos, você tem quilombolas, você tem indígenas que fazem essa agricultura mais tradicional, que corta, que queima, e você tem pessoas que vieram de fora, vieram do Mato Grosso, vieram lá do sul do Brasil e começaram, nos últimos 10, 15 anos, 20 anos, começaram a fazer esse tipo de agricultura mecanizada, essa agricultura industrial aqui na região. Então, tem pessoas muito diferentes trabalhando e vivendo na região, né? E isso tem impacto, né? Claro que quando você queima, quando você coloca fogo, quando você explora a madeira de uma forma desordenada, tudo isso tem impacto. E a gente estuda muito isso, eu tenho milhões de dados sobre isso, mas eu escolhi essa imagem aqui porque eu acho que representa bem. Olha só, quando uma floresta primária está bem preservada, olha a quantidade de aves que ela tem. Ela tem aqui 380 espécies de aves, em média, nos nossos estudos. Então, a gente tem gavião, tem diferentes tipos de arara, tem o mutum, tem várias espécies aqui, pequenas, que são raras. Então, você vê uma diversidade muito grande aqui na região. Quando uma floresta é queimada, ou ela é explorada para madeira, que é o que a gente chama de uma floresta degradada, ela, dependendo do grau de degradação, ela pode ainda ter muitas espécies.
em média, a gente encontrou 330, então caiu de 380 para 330. Só que a gente vê que as espécies maiores, como esse gavião aqui, elas são perdidas, elas não conseguem sobreviver numa área como essa, que já foi degradada. Tem algumas espécies que elas são tão sensíveis que elas nunca saem de dentro da floresta. Ou elas são tão especialistas, por exemplo, tem um determinado tipo de pássaro que ele se alimenta dos insetos que ficam na folhinha enrolada lá embaixo na floresta. Então, se você abre, resseca, começa a entrar muito sol, muito vento, a floresta fica seca, você perde todo esse ecossistema e você perde aquele hábitat, né? A gente chama de hábitat, aquele ambiente que é perfeito para esse pássaro. Então, por isso, ou elas são perdidas porque perde área de floresta mesmo, ou porque o ambiente mudou tanto que ela não é capaz mais de sobreviver ali. Então, você vai diminuindo. Ainda está bem colorido, está bem variado no tamanho, mas você já perde muitas espécies, aquelas que são mais especialistas, vai ficando aquelas mais generalistas, aquelas que aguentam um lugar muito quente, um lugar variado, que não tem muito problema. Quando uma área ela vira pasto para o boi, né, para a vaca, o que acontece? Ela já cai aqui quase metade das espécies. Então, olha, as grandes, as médias, elas já são muito perdidas. E se é uma agricultura mecanizada, aquela do trator, da soja, perde mais ainda. Basicamente, só ficam as espécies menores, muito pequenas, e que não são especialistas. Então, só para mostrar para vocês, ó, praticamente caiu aqui 6, 7 vezes o número total de espécies, e as espécies também elas mudam a forma delas, né? Então, assim, é só um exemplo, isso aqui acontece com todas as espécies, né? Então, eu estou usando as aves como exemplo para mostrar para vocês o quanto, quando desmata e quando degrada a floresta, o quanto se perde. E, claro, lembra que eu falei lá anteriormente que as espécies elas têm papéis diferentes na floresta? Então, por exemplo, o rola-bosta, ele tem aquele papel de distribuir algumas sementes, ele enterra a semente no solo, ele faz a mistura do solo, deixa o solo mais fértil. Então, se você perde o rola-bosta, você perde essas funções. As aves, do mesmo jeito. As aves, elas se alimentam de fruto, aí o fruto passa pelo estômago, pelo trato digestivo delas, e elas jogam no chão e elas saem espalhando essas sementes. E isso se perde. Então, o tamanho da semente que ela carrega é de acordo com o tamanho do bico dela. Se você tem espécies menores, então você está carregando para esse lugar aqui as sementes menores, as sementes de algumas espécies de árvore. Então, você acaba comprometendo todo o equilíbrio do ecossistema. Mas você não tem só impactos na biodiversidade, você tem também impactos no clima. Lembra que eu falei que aqui a Amazônia é onde tem mais carbono nas plantas, acima do solo? Então, se tem muito desmatamento, a Emily vai falar mais sobre isso, é claro que você tem a emissão de muitos gases para a atmosfera. E aqui a gente tem, nessas balões, você tem quanto de gases são emitidos para a atmosfera. Onde é que estão as maiores emissões no Brasil? Justamente na Amazônia. Por quê? Porque se tem mais carbono, mais estoque de carbono, quando você corta e você queima, você vai jogar mais carbono para a atmosfera. A maior emissão é justamente aqui no estado onde eu estou, né? Aqui, 400, é justamente o Pará, depois o Mato Grosso. Então, é onde tem as maiores emissões de gases, por causa dos desmatamentos, da degradação da floresta, e também por causa da pecuária, porque os animais eles também emitem uma forma de gás. Quando a vaca ela come, ela é ruminante, ela meio que arrota, né? Então, quando ela arrota, ela está liberando um tipo de gás, que é o metano, para a atmosfera. Então, isso também tem um impacto no clima.
E claro que nós poderíamos ficar aqui o dia inteiro. Eu escolhi 2 exemplos: impacto na biodiversidade, impacto no clima. Mas lembra dos rios voadores? Então, quanto mais desmatamento você tem, você corre o risco, você vai ter um impacto sobre esses rios voadores. Você diminui a evapotranspiração da floresta, você tem menos essas árvores gigantes, menos água está sendo lançada para a atmosfera, significa menos nuvens, menos chuva. E aí, se isso vai aumentando de área, é perigoso acontecer o que a gente chama de ponto de não retorno, que é justamente quando a floresta ela já perdeu tanto a capacidade de produzir as nuvens que ela pode deixar de ser floresta. Então, na verdade, existe floresta porque tem chuva e tem chuva porque tem floresta. Então, é meio ovo e a galinha, né? Então, quando vai perdendo a floresta, você vai perdendo também água na atmosfera, vai perdendo nuvem, perde chuva e você perde a capacidade de sustentar essa floresta, né? Então, realmente, a gente tem aí muitos encantos, mas tem também ameaças. E aí a gente está aqui para discutir sobre isso. Eu vou passar para a Emily para falar um pouco das ameaças, né, e como a gente pode reduzir isso. Muito obrigada. Obrigada, Joyce. Então, eu não falei no início, mas eu sou pesquisadora em ciências sociais. O que são ciências sociais? São ciências que se interessam no comportamento das pessoas, o que leva as pessoas a fazer diferentes ações. E uma das coisas que eu mais estudo é o que leva as pessoas a fazer coisas a favor do meio ambiente, ou fazer coisas contra o meio ambiente e pensar como que a gente tenta motivar eles a mudar esse comportamento. E aí, há muitos anos, junto com Joyce, a gente trabalha junto porque ela vai ter toda a parte assim, mais de entender o que está acontecendo e eu vou ter uma parte de entender por que as pessoas estão fazendo isso. E quando a gente olha o que leva uma pessoa a respeitar ou não a regra, seja para adulto, para criança, a gente tem essas 4 esferas de motivação que a gente chama. Uma primeira razão para seguir uma regra, por exemplo, colocar um cinto no carro, é que a gente sabe que é proibido pela lei andar de carro sem cinto, e a gente sabe que pode tomar multa. O porquê que a gente para num sinal vermelho, normalmente, é que a gente sabe que poderia tomar multa. Então, da mesma forma, tem uma lei que proíbe desmatar. Só que isso, primeiro, nem sempre as pessoas sabem que é proibido, e existe uma outra coisa que muitas vezes eles precisam desmatar para comer. Muitos agricultores familiares, há anos, como a Jo estava dizendo, os indígenas, os quilombolas, eles colocam roça, e quando vai se concentrando, ter cada vez mais pessoas e mais agricultores familiares entrando, isso acaba prejudicando, porque a escala do desmatamento fica maior. Só que eles não têm muitas alternativas, eles não têm trator, eles não têm formas, muitas vezes, de não desmatar. Então, a gente fala de outra esfera de motivação, que é a questão de ter capacidade de ter alternativas. Se o único jeito de comer é de você desmatar e botar uma roça, você não tem escolha, você precisa comer. Mas existem muitas alternativas, a gente vai falar depois, então é muito importante das pessoas conhecer essas alternativas, conscientizar elas para elas tentar fazer outras coisas. Uma terceira motivação vai ser muito o que fazem seus vizinhos, seus amigos. Se seus amigos tentam, não sei, por exemplo, na escola, quando a gente está junto, a gente vai respeitar as regras de brincar juntos, porque os outros vão respeitar. Quando os outros param de respeitar as regras de um jogo, aí a gente fica frustrado, a gente quer também não respeitar. Então, esse pertencimento social, de fazer parte de um grupo, de ter amigos que vão respeitar as regras, ele é muito importante.
E a gente vê isso, por exemplo, as terras indígenas são entre as terras onde mais se respeita o fato de não desmatar, porque é uma cultura muito importante e entre eles vão, como grupo, respeitar essa questão do desmatamento, porque a floresta é muito importante para eles. E tem uma quarta dimensão do que vai motivar as pessoas, é a questão da consciência e do amor, de quando a gente gosta muito de uma coisa, a gente vai querer preservar ela. Então, isso, assim, quando a gente quer respeitar as pessoas, quando a gente ama as pessoas, a gente não quer fazer mal a eles. Então, isso é muito uma questão de responsabilidade individual de cada um, mas que vai ser apoiando a responsabilidade do grupo. E ela pode ser bem importante também a querer levar as pessoas a parar de desmatar. Então, isso é o que eu tento entender, quais dessas motivações vão ser mais importantes para as pessoas. E eu vou contar um pouquinho para vocês como que tem sido esses últimos 20 anos no Brasil. Pode passar, Joyce. Aí, teve várias leis no Brasil que tentaram, aos poucos, ir diminuindo o desmatamento. Uma das que foi feita nos anos 2000 foi a criação do que a gente chamou a barreira verde, e que foi se declarando, foi se atribuindo, demarcando terras indígenas, terras quilombolas, reservas extrativistas, onde moram povos tradicionais, porque a gente vê que eles preservam bastante. Então, se você vê, entre 2003, a gente tem as áreas que estão pontuadas aqui em amarelo, elas ainda têm bastante espaço entre elas. Quando a gente olha em 2009, mesmo se o formato é diferente, mas todas as áreas em marrom, amarelo e verde são áreas de conservação. Então, pode ser terras indígenas, como essas em marrom, pode ser terras, unidades de conservação amarelas ou federais, estaduais em amarelo e federais em verde. E aí a gente vê como na área que costumava ser desmatada, que está em laranja em 2003, foi se colocando muitas unidades de conservação para tentar parar o desmatamento. E a gente vê, por exemplo, abaixo aqui, no estado do Mato Grosso, o que a gente chama da zona do Xingu, das nascentes do Xingu, aí em 94 a gente ainda tem bastante floresta, que tudo que está em verde, e o que está sendo desmatado é o vermelho. Já quando a gente olha 10 anos depois, a gente vê que muito vermelho avançou, mas não avançou na terra indígena que está aqui em verde, e ela permite manter a preservação. Então, isso é muito importante para parar o avanço do desmatamento na Amazônia. Pode passar, Joyce. E aí, vocês talvez já ouviram falar do Código Florestal. O Código Florestal, ele vai falando, dentro das propriedades privadas, antes era dentro de unidades de conservação, então são áreas que pertencem a um grupo todo, seja indígenas, seja quilombolas, mas aí o Código Florestal, ele vai dar regras para as propriedades individuais de pessoas, de fazendeiros, de agricultores familiares, e ele existe há muito tempo. Ele foi criado em 1936 e ele foi reforçado aos poucos. E na época, porque tinha muita preocupação com a Mata Atlântica, que fica perto do Rio de Janeiro, perto de São Paulo, porque estava começando a faltar água perto do Rio de Janeiro, por exemplo. E aí o governo decidiu obrigar as pessoas a manter floresta nas propriedades. Aí, na época, já estava bastante desmatado lá, então foi se colocando de manter 20% das áreas. Só que, quando depois foi se abrindo a Amazônia, eles foram pedindo para as pessoas manter mais floresta nas propriedades. Inicialmente era 50% e depois passou a ser 80%, para ficar com bastante área
de floresta, mesmo dentro das propriedades. Então, se podia abrir uma parte, mas tinha que preservar o resto para poder, e principalmente na beira dos igarapés, para o igarapé não secar, nas zonas de encosta, para o solo não sair, porque quando a gente desmata, quando a gente tira as árvores, o solo ele vai indo embora e a gente nem pode mais plantar nada. Então, e aos poucos, esse código florestal, o Estado foi controlando cada vez mais como estava sendo respeitado. Pode passar, Joyce. E uma das operações que foi justamente para tentar ver como que as pessoas estavam respeitando esse código florestal, ele se chamou de Arco de Fogo, a Operação Arco de Fogo. O Arco de Fogo, ele é um arco que vai aqui de Belém, a gente vê nessa área, eu estou passando meu mouse, mas eu acho que nem dá para ver. Ele vai aqui de cima, da parte de cima do mapa, até embaixo, a gente vê que ele tem a forma de um arco, tudo em laranja, aqui é todas as áreas que estão sendo desmatadas. E a gente vê em preto, são municípios onde mais se desmata. E aí o governo ele foi nesses municípios para fiscalizar como que estava sendo o desmatamento e se as pessoas estavam respeitando o Código Florestal. E aí, onde não estava respeitando, eles apreenderam. Então, isso aqui é toda a dimensão mais do proibido, né? De verificar o que é proibido e de monitorar. E, em reação a isso, tem vários lugares que foram se organizando para criar municípios verdes. Então, Joyce e eu, a gente trabalhou em Paragominas. Talvez, Joyce, tu consegue mostrar com o teu mouse onde é Paragominas. E é um município onde você tinha desmatado muita floresta, mas as pessoas entenderam que até ia prejudicar elas de continuar a desmatar, então se organizaram junto e falaram, tudo bom, a gente vai junto parar de desmatar. Então isso é toda a parte do grupo, de respeitar o grupo e as regras que o grupo coloca. E foi realmente, permitiu bastante de limitar o desmatamento. Pode passar, Joyce. E outra coisa que foi feito foi de tentar responsabilizar, já está falando que esses produtos, seja a soja, seja o boi, ele é vendido fora da Amazônia muitas vezes. Então, ele é vendido no sul do Brasil, ele é vendido para a Europa, para a China, para os Estados Unidos. E então, foi se pedindo para os compradores dos produtos de ser responsáveis dos produtos. Então, por exemplo, a soja é como um feijão, né? Então, ele é muito importante, principalmente para a alimentação de gado no resto do mundo. E foi se pedindo para as empresas que exportavam a soja, principalmente para a China, para a Europa, para os Estados Unidos, que elas eram responsáveis e que elas não tinham direito de comprar soja de lugares onde estava sendo desmatado. Então, elas tinham que verificar que a soja que elas compravam não vinham de propriedades que estavam sendo desmatadas. E graças ao satélite, hoje a gente consegue saber onde está sendo desmatado, então a gente consegue saber se uma propriedade está desmatando ou não. E da mesma forma, foi se pedindo para os frigoríficos que vendem carne no resto do Brasil, deles se responsabilizar de verificar que eles estavam comprando carne de propriedade onde não estava se desmatando. E isso foi muito forte para responsabilizar tanto os supermercados, os frigoríficos, quanto os produtores. Depois eu falo de bioeconomia, Joyce, pode passar. Então, isso... Joyce, será que você incorporou outro? Não, tudo bom, então. Aqui, a gente vê a curva de quanto está se desmatando na Amazônia ano após ano. Então, a gente começa em 1998. Eu tinha 18 anos em 1998 e agora eu tenho 40, então já faz bastante tempo. E a gente vê que o desmatamento já está bastante alto.
E é isso que ele foi aumentando ao mesmo tempo que a soja foi entrando na Amazônia, que é a época que a Amazônia estava sendo onde a soja estava sendo instalada, implantada na Amazônia. Então, a gente vê que toda a barreira verde, o Sistema Nacional de Unidade de Conservação, que foi se implementando a partir de 2000, ele não conseguiu muito frear esse desmatamento. Ele parou, em parte, o desmatamento, mas o desmatamento, mesmo assim, aumentou muito. Então, em 2004, o governo disse a gente tem que ter um plano, uma estratégia com todos os ministérios para tentar limitar o desmatamento. E esse plano se chamou de PPCDAM. A gente escuta, às vezes, na televisão falar do PPCDAM, que é o Plano de Ação e Prevenção do Desmatamento na Amazônia. E a gente vê que, depois dele, ele foi diminuindo aos poucos, realmente. A moratória da soja, de responsabilizar quem estava exportando soja, continuou a permitir de diminuir, mas voltou a aumentar. E aí que eles implementaram a Operação Arco de Fogo, aquela que eles foram nos municípios que mais desmatava. E a gente viu que permitiu voltar a diminuir bastante, até chegar numa situação que foi um pouco se estabilizando, mas que em seguida foi aumentando bastante, porque todas essas políticas foram paradas. Então, hoje que está se retomando essas políticas e a gente espera que vai limitar o desmatamento de novo. E, frente a isso, apesar da gente querer, que é muito, muito importante de limitar o desmatamento, porque ele ainda é muito alto, uma coisa também que o Brasil se engajou a fazer em 2015 foi de reflorestar. E aí se propôs reflorestar 12 milhões de hectares. Eu deveria ter convertido em campos de futebol. E são muitos, muitos, muitos campos de futebol. É uma área muito grande que o Brasil quis reflorestar. Na verdade, eu consigo pensar em termos de Franças, são mais de 2 Franças inteiras reflorestadas, por exemplo. Então, quase, chegaria quase o Pará, o estado do Pará, o estado mais de Minas Gerais, que seria reflorestado, mas em várias áreas. E a gente vê nesse mapa que é muito na área do Arco de Fogo, que seria bem importante para resgatar os serviços ecossistêmicos que Joyce estava falando. Nossa, eu estou vendo que já são 11 horas, meu Deus. Vamos passando, Joyce. E como que a gente pode reflorestar? A gente pode deixar a floresta voltar sozinha. Isso é possível, às vezes, quando acabou de ser derrubada, ainda tem sementes no chão, tem pássaros que vão replantando as sementes e a gente consegue. Mas, às vezes, é muito devagar, é muito lento e vale semear. A gente pega as sementes da floresta e a gente semeia novas florestas. Então, isso pode ser bem importante em algumas áreas. Mas, às vezes, as terras são tão degradadas que a gente precisa até plantar as mudas, porque as sementes não conseguem crescer só na terra assim. E aí a gente pode ter todo esse cuidado com mudas, mas é um processo muito longo e muito caro esse de plantar mudas. Então, o mais fácil é de deixar a floresta sozinha se regenerar, depois de semear e talvez plantar mudas quando é difícil. Pode passar, Joyce. E aí a gente perguntou para os agricultores com quem a gente trabalha por que eles gostavam de reflorestar. A gente foi ver agricultores que reflorestavam. E a gente vê que para muitos deles é que eles estão preocupados com o meio ambiente de forma geral, não só com a propriedade deles, mas o fato de não ter mais floresta na comunidade deles, de não ter mais as árvores que eles conheciam, e isso é muito forte. A gente chama isso de um gráfico pizza. Então, é como se a gente pegava fatias de pizza. Então, essa fatia verde, vocês veem, ela é bem maior, seria quase 3 fatias de pizza para essa preocupação com o meio ambiente. Aí também tem quase 3 fatias de pizza, um pouquinho menos, para restaurar os recursos da propriedade, esses serviços ecossistêmicos, de ter água de novo, de ter bons solos.
E tem toda a questão de querer deixar floresta para os filhos, de achar bonito de ter floresta. E, finalmente, a questão do respeito da lei, ela vem quase por último. Então, as pessoas, talvez para isso, não é tão importante a questão da lei, mas é muito mais de incentivar a vontade de ter florestas, a vontade de fazer ações ambientais. Pode passar, Joyce. E, por exemplo, uma das coisas que a gente faz nos nossos projetos, e a gente tem feito isso com alunos do ensino médio, é de construir um jogo onde cada um vai desenvolver estratégias para reflorestar a sua propriedade. E foi muito legal, porque os alunos do ensino médio, eles foram para perguntar aos seus pais como que eles estavam fazendo, e aos poucos a gente foi integrando isso dentro de um jogo, e a gente joga esse jogo com agricultores, com estudantes, com técnicos, com pesquisadores, e permite a eles entender que não é fácil você reflorestar, mas que você pode pensar de diferentes formas como fazer isso, e isso leva a muitos debates. Então, é muito legal essa forma de ter jogo, porque as pessoas vão discutir entre eles de como que eles fariam. Pode passar, Joyce? E aí são várias soluções que permitem de não desmatar mais. Um é de tentar ter novos sistemas produtivos que vão respeitar melhor o solo e que vai permitir que você não precise desmatar outros lugares e que você continua naquele solo, respeitando o solo e os serviços ecossistêmicos do solo. Outra solução, por exemplo, é de fazer agroflorestas. Então, a gente imita a natureza e a gente tem uma floresta com espécies que são importantes tanto para os homens quanto para o ecossistema. E isso vai permitir de comer, vai permitir de vender produtos e vai permitir de ter um ambiente fresco, agradável, que mantenha a água. Então, é bem importante. E isso está se desenvolvendo muito numa questão de economia da floresta, da gente não precisa desmatar para ter economia, para ter dinheiro, mas aproveitar a floresta para ter dinheiro e também de poder viver dessa floresta sem tirar ela e ter todos os problemas ambientais que a Joyce mencionou. Pode passar, Joyce. Joyce? E aí, então, essa aqui é uma foto que vem de um projeto de Joyce com crianças lá em Santarém, na Floresta Nacional Tapajós. E a gente vê o quanto é importante, tanto dentro da Amazônia quanto fora da Amazônia, de mostrar o papel da floresta, de ver como que as crianças veem essa floresta, para elas mesmo ser as defensoras da floresta amanhã, e até hoje de cobrar os pais de preservar a floresta. Então, é muito importante cada um de vocês se sentir cidadão e responsável também por essas florestas. Obrigada, desculpa, a gente falou muito, que a gente é muito apaixonado por esse trabalho e a gente passou. Mas se vocês têm perguntas, fiquem à vontade. Bom dia a todos e a todas. Então, terminou aqui as apresentações da Emily e da Joyce. Queria parabenizar vocês pelas apresentações, foram muito claras e muito interessantes. Agora vamos ter um pequeno momento para poder trocar ideias. Vocês podem fazer perguntas para Emily ou a Joyce. Quem quiser fazer pergunta, pode ligar a câmera e ligar o microfone e fazer a pergunta. Alguma pessoa com pergunta? Deve ter sido muito claro, então, se não tem perguntas. Mas pode ser comentário também, pode ser bem além da apresentação. Estou vendo aqui nos comentários pessoas agradecendo. Vendo que alguém está falando do jogo. Então, a gente tem esse jogo, e a gente pode até disponibilizar para imprimir,
ele não é um jogo, por enquanto, comercializado. Assim, a gente não fez ainda a comercialização dele, nem um kit assim, que poderia dar, mas a gente está pensando também em ter ele para poder jogar em computadores e tablets, que assim permitiria uma divulgação mais fácil. Só que é muito recente, então a gente ainda não tem ele, mas a gente tem feito ele em escolas por aqui, com o material que a gente tem. Mas você pode até entrar em contato comigo, que eu posso repassar as regras do jogo e o material que pode ser impresso. Então, talvez eu tinha alguma coisa que você não imaginava que era assim, e que foi diferente do que você imaginou, ou que você mais ouve, que foi confirmado na palestra. Pode também ser assim, né? Fiquem à vontade. Eu vou ler aqui o comentário da Lara, né, que agradece a todo mundo, agradece a apresentação e falando, mesmo estando na Amazônia, desconhecemos muito do que acontece aqui, esse conhecimento é fundamental. Meus alunos da Escola Coelho Neto, no Amapá, agradecem. É bem bacana que tem as escolas da Amazônia, né? Muito bom ver isso. Mais alguém quer fazer um comentário? Pode ligar as câmeras agora para a gente conseguir se ver todo mundo. E qualquer comentário, pergunta, pode abrir o microfone. Eu vou só abrir um desafio. A gente faz gráficos, né, que são muito mais para pesquisadores, às vezes estudantes de universidade, então foi um desafio grande para a gente adaptar a linguagem, então a gente espera, e também porque a gente soube que tinha crianças de todos os níveis, então eu espero que Mas eu fiquei pensando que meu filho Pedro, ele gostaria muito de uma palestra assim, ele tem 8 anos, então espero que não foi difícil para entender. Às vezes o gráfico é difícil, mas a mensagem que vale, nem precisa entender todos os gráficos. Então, que bom que vocês gostaram. E a apresentação vai ser tanto o link do vídeo agora de apresentação, quanto o PDF vai ser compartilhado. Então, vocês podem olhar com mais calma depois. E no último slide eu tinha colocado tanto os nossos e-mails, tem lá os nossos e-mails, e tem também o link para uma rede que eu coordeno, a Emily faz parte, onde quando a gente tem materiais, a gente está pretendendo lançar um livro sobre a Amazônia, já está feito na fase de editoração, no final do ano. Então, vai estar lá o link para acessar. A gente pode mandar também, se vocês mandarem um e-mail, a gente pode ficar com eles e mandar, mandar exemplares para as escolas quando estiver pronto. Você não está mais com acesso à minha... A gente pode colocar aqui no chat, né, o e-mail. Isso. Deixa eu pegar o da Emily. Pode Deixa que eu boto o meu aqui. Tá. Então, se vocês mandarem a mensagem, a gente guarda para quando tiver material para o público escolar, a gente compartilha. Obrigada pela participação.
Se não tiver mais comentário, pergunta, acho que a gente pode encerrar esse webinário. Então, os contatos foram mandados aqui no chat e também vão estar disponíveis na apresentação que a Joyce passou. Então, agradeço a todos pela participação. Eu vou deixar a palavra para a Josefine, que vai encerrar. Oi, Emily, Joyce, Nora, muito obrigada pela participação, muito obrigada pela presença, muito obrigada aos professores, professoras e alunos que estão aqui conosco. Esse webinário foi gravado, ele vai ser disponibilizado junto com a apresentação das pesquisadoras, talvez o jogo, a gente aceita também, vai ser disponibilizado na plataforma IFProf. E logo a minha colega Laura retorna contato com vocês para mais informações sobre o concurso FranceCollab. Muito obrigada pela presença de todos e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigada pelo convite. Obrigada, Abraço. obrigada. Abraço.